Shalom, bom dia, graça e paz, a paz do Senhor Jesus a todos. Muito bom ter você com a gente aqui. Se você está pela primeira vez em nosso canal Café Pastoral, seja muito bem-vindo, que Deus fale ao teu coração e vamos ver o que Deus tem para nós no dia de hoje. Eu quero falar com você sobre um tema que chama-se Decidir para Mudar. Decidir para mudar. Bom, nós vivemos uma dinâmica da vida, uma correria frenética, né? Todos os dias e todo o tempo nós temos que fazer escolhas. A nossa vida ela é cercada de escolhas. E nós precisamos entender que toda escolha ela gera uma consequência. E mesmo que você diga, eu não quero, vou fazer nada, você fez uma escolha de fazer nada. E isso, não fazer nada, também irá gerar uma consequência. Há uma coisa que Deus nos deu, o que chamamos de livre-arbítrio, né? Nós temos a liberdade de escolhermos, Deus nos deu essa liberdade. Na verdade, nós temos a obrigação de fazer uma escolha, entendendo, como falei anteriormente, que cada escolha gera uma consequência. E nós hoje vivemos num relativismo muito grande. O que isso faz com a gente? Tem gente que fala a seguinte frase: não importa o que é certo, mas se dá certo. Não importa o que é certo, mas se dá certo. Então, independente daquilo que eu estou escolhendo, o importante é ver lá no futuro. Vai dar certo. Eu creio que vai dar certo. Não importa se é certo, mas que vai dar certo. Isso é algo muito sério em nossos dias. As pessoas não pautam mais suas escolhas, né? Muitos não pautam mais suas escolhas na palavra de Deus. Elas estão pautando suas escolhas naquilo que ela deseja, naquilo que sua carne deseja. Eu já fiz escolhas erradas na minha vida e certamente sofri consequências disso e precisei aprender a administrar essas consequências. Todos nós que fizemos escolhas erradas na vida tivemos que aprender a administrar consequências. Então, para toda escolha, há uma consequência. Nós temos que aprender a respeito disso. Eu sou de um tempo, né? Tenho 51 anos de idade, mas eu lembro que lá na minha adolescência, quando acontecia alguma coisa, alguma falha ministerial, algum equívoco ministerial, um pecado que havia cometido, o ministério daquela pessoa acabou, não tinha mais chance de ser restaurado. Mas os anos foram se passando e nós começamos a conhecer mais da misericórdia, do amor, do perdão, do poder da restauração. E aí a igreja mergulhou, a igreja do Senhor Jesus mergulhou nisso de maneira muito profunda. Isso foi extraordinário. Porém, isso trouxe um outro problema muito sério, que nós temos que entender que isso acontece. Bom, se eu vou perder tudo por um pouco de tempo, então vale a pena arriscar. Ou seja, se tem perdão, se tem graça, se tem misericórdia, se tem restauração, mesmo que eu perca por um tempo, vale a pena arriscar. Quem sabe dar certo. E assim muita gente está vivendo. Nós encontramos na Bíblia um relato muito interessante de um rei chamado Manassés, lá em 2 Reis capítulo 21, a partir do versículo 1. Depois você pare para ler a história do rei Manassés, que também é contada em Crônicas. É muito interessante a história daquele rei. Ele reinou 52 anos em Israel. Agora pense comigo, em Jerusalém. Pense comigo, ele fez as piores coisas, piores atos de um rei na história do povo de Deus, foi Manassés quem realizou. Ele construiu postes ídolos, ele fez o povo viver em idolatria, ele fez o povo viver na promiscuidade, ele levou o povo a isso, ele chegou ao ponto de sacrificar o próprio filho a um Deus. O próprio filho, ele sacrificou a um Deus. O derramamento de sangue foi enorme pelas mãos de Manassés e pelo povo. E o povo começou a viver aquilo intensamente. O que aconteceu? Juízo de Deus. Veio o juízo de Deus e Manassés foi preso. E lá na prisão, quando ele saiu da sua terra e foi levado para outra terra, porque Deus havia avisado que iria acontecer isso, lá na prisão, quando ele estava acorrentado, algemado, lá preso, ele lembrou-se de Deus. E a Bíblia diz que ele se arrependeu. E arrependeu de uma forma tão profunda que Deus o perdoou. Deus via o coração de Manassés. E o que Deus fez? Deus restaurou Manassés de novo a Jerusalém. E quando ele restaurou Jerusalém, Manassés chegou em Jerusalém e tomou todas as decisões que ele precisava ter tomado para mudar aquela situação. Ele começou a tirar os postes ídolos, a buscar o Senhor, fazer com que o povo buscasse o Senhor. Porém, aconteceu um grave problema.
O problema é que as consequências na vida do povo ficaram. O povo se acostumou a viver daquela forma e ele agora queria impor uma religiosidade que certamente o povo não estava disposto a pagar um preço. Ele teve uma experiência e talvez muitos do povo lá, muita gente do meio do povo, não queria realmente aquela experiência. Elas não estavam interessadas no que Deus tinha para a vida delas. Elas estavam interessadas em viver a vida delas da forma que elas achavam melhor. Bom, não interessa se é certo, mas quem sabe dá certo, né? Quem sabe dá certo o que eu estou fazendo agora. Não interessa o que a Bíblia me diz. O importante é lá no futuro, porque Deus conserta, né? A gente começa o erro, mas Deus conserta. Isso é muito sério, querido, do que nós estamos falando. Muito sério. Eu não sou responsável pelas suas escolhas. Você não é responsável pelas minhas escolhas. Eu já fiz escolhas erradas na vida e tive que assumir as consequências dessas escolhas. Eu tive que assumir as responsabilidades dessas escolhas. E às vezes você tem que administrar escolhas que você fez, as consequências dela, mesmo depois de arrependido, para o resto da sua vida. Para o resto da sua vida. Você vai ter que assumir uma responsabilidade se você ouvir a voz de Deus, se você buscar na palavra de Deus. Isso é muito importante para você entender. Você precisa compreender que Deus ele tem o melhor para você sempre, melhor para mim. Porém, tudo depende da escolha que eu estou fazendo. E cada escolha que eu faço, mesmo que eu estivesse no estado de Manassés, né? Não cheguei a esse nível, mas naquele nível ali de estado de Manassés, e me arrependesse dos meus pecados, eu teria que responder pelos meus atos. Ninguém agora, talvez alguém que você conheça, que cometeu um delito muito grave, e depois de cometer esse delito gravíssimo contra as nossas leis humanas, ele de repente se arrependeu e se converteu a Jesus, abriu seu coração. Mas aqueles delitos que ele cometeu, diante da lei dos homens, ele irá sofrer as consequências. Ele precisa sofrer as consequências. Ele precisa da justiça, porque se não houver a justiça, certamente nós vamos ter problemas. Não quero aqui falar sobre a justiça em nosso país, não cabe isso. Estou dizendo que a pessoa terá que administrar essas consequências. Vai ter que assumir as responsabilidades dos seus atos. Tem pessoas que estão agora transferindo suas responsabilidades para o pastor de uma igreja, para o pai, para a mãe, para o irmão em Cristo. Ah, ninguém gosta mais de mim, ninguém me quer mais. Mas fez uma escolha. E todas as escolhas geram consequências. A Bíblia chega a dizer que quando duas pessoas não concordam na mesma coisa, cada um irá viver a sua própria vida. Você vai viver a sua, eu vou viver a minha. Não poderemos talvez andar juntos, por quê? Porque você fez uma escolha diferente da minha e eu assumo as responsabilidades das minhas escolhas. E assim como você deve assumir também a responsabilidade de suas escolhas. Sim, vamos amar? Vamos. Vamos perdoar? Vamos. Vamos ajudar no que for possível? Sim, mas nem sempre é possível. Por que não? Porque as pessoas continuam ainda vivendo as suas escolhas e elas assumiram essas escolhas. Escolhas, queridos, são muito sérias. Amanhã eu vou continuar citando outros servos de Deus e servas de Deus que fizeram escolhas para mudar a sua história, porque cada escolha que a gente faz muda a nossa história, muda as circunstâncias da nossa vida. E através dessas escolhas eu posso mudar situações, eu posso alterar, eu posso ter um novo rumo para a minha vida, eu posso me livrar de um desconforto futuro que iria acontecer. Uma decisão errada, ela muda a nossa vida. Então, antes de você fazer a escolha que você tem que fazer hoje, pare e pense. Pense no que Deus tem para você. Pense no que Deus está falando com você. Reflita naquilo que está na palavra de Deus. E entenda que cada escolha tem uma consequência. E eu sou responsável por elas, você é responsável por ela. Essa consequência sou eu que terei que administrar. Conheço muita gente, não pouca, que até hoje administra consequências, mesmo perdoado pelo Senhor, mesmo restaurado pelo Senhor, e tem que administrar as consequências. E eu sei que Deus restaura qualquer situação, não tenho dúvidas quanto a isso, nunca. E a graça de Deus está aí para essa restauração. Porém, ainda continuamos fazendo escolhas, mesmo na graça. Estou debaixo da graça de Deus, mas ainda tenho responsabilidade pelas minhas escolhas e responsabilidade pelas minhas consequências, as consequências dessas escolhas. Pense nisso.
Se você achou interessante esse vídeo, se você está assistindo pelo YouTube e não está inscrito em nosso canal, inscreva-se agora, é tão rápido aí. E outra coisa, deixe seu comentário, é muito importante, dê seu like ou seu dislike, conte um testemunho, se você puder deixar seu amém, o seu bom dia, será de grande valor isso. Você não faz ideia quantas pessoas nós podemos alcançar com isso. Talvez um testemunho que você queira deixar aí pra gente agora sobre o Café Pastoral, ok? Isso vai ser bênção para você, bênção para muitas outras pessoas, bênção para a nossa vida, e aqui nós estamos tentando um edificar o outro. Eu não sou o dono da verdade, o dono da verdade é Jesus. Já errei em muitas escolhas, já fiz escolhas erradas sim, tomei atitudes erradas e sofri as consequências, até mesmo no meu corpo. Eu sofri as consequências, ou seja, até na minha saúde, porque muita gente sofre hoje consequências na saúde justamente porque não cuidou do seu corpo. Né? Mas foram escolhas que nós fizemos, comemos qualquer coisa, na hora que quiser, do jeito que quiser, e aí agora a gente fica, meu Deus, e as consequências? Bom, vieram, agora a gente tem que administrar essas consequências. Então é muito importante cada escolha que você faz. Se você está pelo Instagram, faça o mesmo, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, pelo Facebook ou pelo WhatsApp, e amanhã a gente continua com mais um Café Pastoral, quem sabe a gente continua conversando sobre esse assunto, tá bom? Deus te abençoe, te dê um dia muito, muito abençoado em nome de Jesus.